Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Debate Aposta, aqui no canal do Clube da Aposta. Hoje a gente vai falar sobre Campeonato Brasileiro, vai discorrer sobre diversos assuntos relacionados ao Campeonato Brasileiro, tentar se preparar. Acredito que esse vídeo vai sair pelo menos aí após a primeira rodada, tá? Eu já cravo que o Coringão meteu 4-0, tá? Na sua primeira partida. Vitor Pereira tá dando aí a resposta à torcida que tá ameaçando todo mundo, coisa e tal. Não, brincadeira. Bom, a gente vai falar sobre campeões, sobre as surpresas, quem pega Sul-Americana, quem pega Libertadores, enfim. Vai falar sobre tudo, como chegam as equipes, como que a gente vai abordar também esse Campeonato Brasileiro. Na minha bancada hoje estão Jonas Caetano, presidente do São Carlos Futebol Limitada, tá? Futuro presidente. Fala, Jonas, beleza? Fala, Gabigol, fala, Paulo, fala, Steph. Estamos aí então para falar do Brasileirão. Quero saber a opinião de vocês em relação ao meu São Paulo aí, hein? Deu uma derrapada no final do Paulista, tava Ih, com o título rapaz. na mão, acabou deixando escapar pro Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês aí sobre o meu São Paulo, hein? Vocês já viram que não vai ter muito clubismo aqui, né, no programa de hoje, mas beleza. Paulo Augusto Tipster, o maior arroba que eu conheço no meio das apostas esportivas. Salve! Salve, Gabigol, Jonas, Stefano. Pois é, um arroba de quem é especialista em redes sociais, só que não. Tá aí, ó, galera, Bom, Instagram de todo mundo pra vocês seguirem aí, inclusive. bom, vamos lá. Para mim, eu vou ser o único que vou fazer uma análise fria. Afinal, o meu timbuzinho tá na Série B, então não tem zero clubismo comigo aqui Ah, nesse negócio. Mas vamos lá, vamos ver se tem alguém que consegue parar o bom e velho Galo, se alguém tira o bicampeonato do Galo, porque o time tá jogando muita bola, hein? aí você pegou no assunto complicado. Stefano Boas, esse daqui é clubista, viu? Seja bem-vindo aí ao Debate Aposta. Fala galera, bom dia. Já deixar um aviso aqui que a galera resolveu fazer obra, então se vazar algum barulho aí, já peço desculpa para todo mundo. E vamos falar também de outras coisas, né? Vocês só querem falar da nata, querem falar de time que vai brigar por título e tudo mais. A gente tem que falar também de quem pode cair e tudo mais. Tem Ô, bastante assunto pra gente conversar. E bora pra esse papo, então. boa, boa. Ó, se passar alguma carriola aí atrás do Stefano, vocês ficam tranquilos, tá tudo bem. Bom, galera, então o assunto de hoje é Brasileirão. Vou pedir pra rodar a vinheta agora. Quando a gente voltar, a gente já vai falar dos favoritos. Então, 1, 2, 3, roda a vinheta. Beleza, pessoal, ó. A gente vai passar por diversas casas de apostas aqui, diversos tipos de aposta, tá? A ideia aqui não é nem dar uma tip pra vocês, mas dar sim o norte da nossa opinião sobre o que a gente acredita que pode ter valor ou não nesse Campeonato Brasileiro, na parte inicial do Campeonato Brasileiro. Já deixa o like aqui no vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Clube da Aposta, se inscreve aí e sempre deixa seu comentário. E aí, quem que vai ser campeão? Quem vai ser rebaixado? Concorda comigo? Concorda com o Jonas? Concorda com o Paulo? Com o Stefano? Enfim. Discorda de todo mundo? Deixa aí também. Beleza? Ó, primeira bola que eu vou levantar aqui pra vocês. Pergunta pecaminosa, hein? Mercado 88bet. Obviamente, todos os outros mercados também estão dando como favorito o Flamengo. Concordo com o Flamengo a 2,62 para ser o campeão desse Campeonato Brasileiro 2022? Rapaz, achei complicado você pegar uma cotação dessa aí no Flamengo. Obviamente, o Flamengo tá lá em cima, né? Eu coloco o Flamengo como favorito ao título, só que, na minha opinião, o Atlético Mineiro e Palmeiras estão um degrau acima da equipe do Fla, né? Por exemplo, não é aquele Flamengo que a gente via de Jorge Jesus, que tinha aquela química envolvente dentro de campo. Parece que o Flamengo não consegue mais assim encaixar uma boa sequência de resultados. A final do Carioca, inclusive, foi um reflexo disso, né? O Flamengo também passou pelo Vasco na semifinal, só que venceu somente por placares mínimos. Então, assim, a gente vê um Flamengo que, na minha opinião, vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir se manter lá na briga pelo título, realmente. Acho que vai ficar entre Galo e Palmeiras, realmente, essa briga. Obviamente, o Flamengo deve ir para a Libertadores, deve ficar no top 3, top 4 do campeonato, mas, na minha opinião, essa odd está muito baixa, era para estar invertida. Era para o Flamengo estar com uma odd 5, uma odd 6 ali, e o Galo e o Palmeiras dividindo uma odd mais ou menos que igual ali entre essas duas equipes aí, que na minha opinião são mais favoritas. O que vocês acham aí? Eu acho que tá bem errada essa odd do Flamengo, porque assim, tá muito claro. Eu não sei se o Paulo Souza vai continuar muito tempo no comando técnico.
Tá complicado, né, pra ele? A proposta feita por Paulo Souza é para ele iniciar uma reconstrução do elenco. E a gente sabe, quando um time vai reconstruir o seu elenco, a tendência é que essa temporada de reconstrução seja uma temporada de oscilação. Então, o time não fez um estadual convincente. A própria estreia na Libertadores, embora tenha vencido o jogo, jogou mal, jogou bem mal a estreia na Libertadores. E, continuando ou não Paulo Souza, eu acho que o terceiro lugar é o melhor que o Flamengo pode chegar nesse campeonato. E digo melhor com a dúvida de que ele chegue ou não, porque dependendo do desempenho, do crescimento de alguns outros times, se o Flamengo entrar nessa de realmente reconstruir o elenco, tirar jogadores, contratar outros, tal, então pode ser que a coisa complique. Então eu acho que assim, eu estou dizendo isso, eu acho que é necessário esse movimento do Flamengo, porque o time de Jorge Jesus para cá é 2019, já são 3 anos. E em 2019 já foram contratados jogadores experientes, ou seja, a gente estava jogadores 3 anos mais velhos do que já era experiente em 2019. Parecendo Corinthians. Então é um movimento. Como é? Parecendo Corinthians já. Pois é. Mas eu acho que não tem valor não. Eu gosto muito mais eu acho que essa odd aí do Atlético Mineiro tá bem interessante. Do Flamengo eu não vejo valor não. Boza, eu vou levantar uma questão relacionada ao Flamengo aqui com você. Você acredita que hoje o Flamengo, o maior problema dele é a questão tática, que o Paulo Souza realmente mudou bastante na questão tática da equipe jogando com 3 zagueiros, Felipe Luiz virou um zagueiro pelo lado esquerdo, então muda bastante a forma de jogar, ou a questão aí é muito mais a relação do elenco, principalmente os jogadores mais experientes com o Paulo Souza? É uma questão de relação, uma questão mais pessoal, ou uma questão tática que eles estão sofrendo para efetuar essa mudança aí na forma de jogo da equipe? Cara, para mim é muito mais a segunda parte, né? E eu vejo até alguns torcedores do Flamengo nas redes sociais batendo muito na tecla de que 2019 foi meio que fora da curva, né? E a gente não tá falando só da parte tática, mas principalmente da questão de ambiente, diretoria, controle, porque desde então já passaram lá alguns treinadores e ninguém conseguiu, né, dar sequência a um trabalho que foi muito bom, né? O Flamengo de 2019 realmente atropelou todo mundo. E desde então a gente vem caindo muito, né? Ano passado com o Renato Gaúcho era muito claro que taticamente o Flamengo vinha se destruindo. E agora o que a gente está vendo é uma discussão muito grande até que ponto é o elenco que não está também se abrindo a novas ideias, né? Aquela expressão de torcedor de elenco mimado, né? De querer fazer as coisas como eles gostam de jogar e tudo mais. E eu acho que isso tem sim um fundo de verdade, né? Como vocês falaram, já é um elenco veterano, estabelecido, de jogadores renomados. Por outro lado, acho que até um pouco reforça o que o Jonas e o Paulo já falaram aqui. Hoje, antes da gente gravar esse programa, tá tendo uma pressão lá dos torcedores em cima do elenco, né? Então, me parece que a própria torcida já escolheu o seu lado nessa disputa, né? Então, eles acreditam que realmente o elenco não está se esforçando para tentar implantar as ideias do Paulo Souza. Mas por tudo isso que a gente está falando, conturbado, um elenco já um pouco mais envelhecido e tudo mais, eu acho que não faz sentido realmente o Flamengo ser o principal favorito. Acho que isso está levando em conta um peso só de qualidade técnica, né, ignorando todos os outros fatores, e mesmo assim aquela coisa do papel, né? De fato, o Flamengo tem já um elenco muito bom em termos técnicos, né, de nomes e tal, mas o futebol vai muito além disso, né? E acho que os últimos resultados dizem muito sobre isso, né? Acho que ninguém acha o Fluminense hoje melhor que o Flamengo no papel, mas a final do Carioca, o Fluminense foi muito superior, né? Taticamente, fisicamente, enfim, em outros fatores. E eu acho que a questão é um pouco mais disso, né? De ter um controle maior, a diretoria também dá um reforço para o técnico, né? Que está tentando trazer ideias novas e tudo mais, mas que parece que não está funcionando. Até se falou sobre o Fluminense, né? O Fluminense aparece como o 5º favorito ao Campeonato Brasileiro. É difícil imaginar um Fluminense campeão, por exemplo. Mas assim, o trabalho do Abel, ele tem uma base muito boa, principalmente na parte defensiva, né? E até muitos técnicos costumam dizer, né, que bons ataques, não sei o que tem, fazem gol e tal, mas boas defesas que ganham o campeonato, né? Normalmente é assim.
gente tá em ano de Copa do Mundo, normalmente sempre a equipe que vence a Copa do Mundo é que tem a melhor defesa, né? Não necessariamente o melhor ataque. E o Fluminense é um time desses intermediários que eu acredito que vai pegar Libertadores aí também, né? Claro, o futebol brasileiro é complicado, porque qualquer momento pode perder 3 partidas e o Abel ser demitido, né? Mas me parece que é um time, se a gente botar como espelho o que está acontecendo com o Flamengo hoje, é um time que sabe muito bem o que precisa fazer dentro de campo. É uma coisa que eu vejo que o Flamengo tem dificuldade de entender. Alguns jogadores se encaixaram muito bem nesse esquema, como por exemplo o Mateuzinho. Acho que o Mateuzinho hoje, nesse ano, nessa temporada, é um dos melhores jogadores do Flamengo, né? Você vê, pô, o time que tem Gabigol, Bruno Henrique, você vai falar de Mateuzinho, mas é verdade. Talvez um dos jogadores que mais sobressaiu. Inclusive no jogo da Libertadores, que de fato foi um jogo bem ruim. Tava lá para buscar um back Flamengo, não vi motivos para estar dentro. O Mateuzinho deu assistência e fez um gol, né? Então, alguns jogadores se adaptam muito bem, outros jogadores nem tanto. Talvez os medalhões ali se sintam um pouco incomodados em relação a todas essas mudanças. Agora falando não se tratando de campeão, mas outras equipes ali que se vocês acreditam que pode beliscar essa vaga ali na parte de cima da tabela, né? Não talvez só os 4, que hoje Libertadores engloba 6, né, no total. Pelo menos se não abrir mais vagas, né? Quem que vocês acreditam aí que meio que tem uma vaga garantida? Fugindo, obviamente, de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, tá? Desses 3. Quem que vocês acreditam que chega para brigar aí com toda certeza na Libertadores, né? Tem uma vaga quase que garantida. Agora é hora do clubismo, Gabigol. Falar de São Paulo e Corinthians. Você viu que eu já puxei o gancho, já levantei a bola já. Pô, o São Paulo aí, falando um pouquinho de São Paulo, aí, o São Paulino, né? Bom, o São Paulo começou ano, muito tropeçando no Paulista, mas depois conseguiu encontrar o rumo certo dentro de campo, com a escalação certa. O Rogério Ceni conseguiu colocar uma equipe competitiva, chegou na final do Paulista, fez uma excelente primeira partida no Morumbi, mas depois na segunda partida ali no Allianz, infelizmente o time do Steff acabou levando, né, 4-0, foi um chocolate, São Paulo praticamente não entrou em campo, né. Eu acho que o São Paulo pode sim chegar assim na Libertadores, né? Deve brigar na vaga de Libertadores. Eu coloquei ele no meu Power Ranking, categoria A, Palmeiras, Galo e Flamengo. E aí logo no B+, assim, já coloquei Corinthians, São Paulo, Internacional, na minha opinião. Essas 3 equipes, na minha opinião, tá um degrau acima ali, deve completar esse G6 aí da Libertadores, tá? O problema para mim do São Paulo, por exemplo, e também do Corinthians, o Corinthians é que vejo a questão do elenco. O elenco já é um elenco bem experiente, né? Possui jogadores muito, muito qualificados, só que a gente sabe, numa temporada muito longa, o Corinthians está na Libertadores, depois vai entrar na Copa do Brasil, a gente sabe que por enquanto, a idade deve... a idade já se tropeçou e contra o sempre pronto, né? Sempre pronto. A idade pode pesar, eu acho, viu, pro Corinthians ao longo da temporada. E para o São Paulo, acho que é o contrário, assim. O São Paulo ele tem um elenco muito mais jovem, né? Tem algumas peças um pouco mais experientes, mas o elenco do São Paulo é muito, muito mais jovem, assim como o Santos, por exemplo, tá conseguindo usar bastante o pessoal da base. Então a gente vê na escalação do São Paulo ali muitos jogadores vindos ali da categoria de base, então são jogadores que estão caminhando aí para se tornarem experientes, né? Eu acho que isso pode atrapalhar um pouco. A gente viu, por exemplo, na final do Paulista, quando estava jogando em casa, com o apoio da torcida, o jogador cresce. Aí foi para um ambiente totalmente acuado ali no Allianz Parque, era outra equipe. Então acho que isso pode inclusive atrapalhar, mas eu vejo essas 2 equipes, pelo menos aqui do estado de São Paulo, chegando para brigar nesse G6, e tem também aí o Internacional. O que vocês acham do Internacional? Essa é a grande dúvida. Boza, Paulo, fica à vontade. Porque o Internacional para mim é uma incógnita muito grande. Para ser bem sincero, acabou de empatar, né? Tomou um empate agora no meio de semana, outubro, né? no 9 de outubro. Né? E assim, ainda vejo grandes dúvidas, apesar de ter trazido alguns bons jogadores, como o David, fez uma boa temporada pelo Fortaleza, um jogador pouco conhecido, que eu acho que os caras estão parecendo que eu sou empresário desse jogador, que eu falei muito bem dele lá no Guia do Brasileirão, lá no meu canal. Então, o Wanderson, que era ex-Krasnodar, também uma boa oportunidade de negócio que o Inter trouxe, que eu acredito que vai ser titular e vai ser uma dos principais jogadores aí do Inter. Se ele jogar, cara, 80% ali do que ele jogava no Krasnodar. O que vocês acham de Inter aí?
como diria Juca Kfouri, o âncora, eu vou dar a minha opinião sobre os próximos do trio, o Bosa também, mas eu sugiro que, antes da gente passar para o próximo item, a gente falou do Flamengo, mas você não perguntou quem é que vai ser campeão, Atlético e Palmeiras. A gente precisa dizer quem entre Atlético e Palmeiras vai ser campeão, hein? Porque a gente só falou que o Flamengo não vai ser campeão, mas não falou quem vai ser. Tá? Pô, mas, difícil, mantendo a linha de onde a gente está agora, eu não coloquei o Inter no meu top 6. Pode ser que ele chegue no top 6. Pode ser que no decorrer da competição, o Medina finalmente consiga fazer o time jogar como ele quer, e o time chegue lá. Mas, assim, é engraçado. O meu top 3 tá Atlético, Palmeiras e Flamengo, mas eu acho que o Flamengo corre muito risco de não estar no top 3. E no meu top 6, né, os outros 3 estão São Paulo, Corinthians e Bragantino, embora eu acho que o Corinthians corre sério risco de não estar nesse top 6 também. Daí. Mas, assim, fazendo uma leitura de início de campeonato, eu coloco esses 3 de São Paulo, Corinthians e Bragantino, como os 3 seguintes. Mas acho que o Fluminense pode tomar esse lugar do Corinthians no top 6. Então eu diria que esse é o meu top 7. 3, mas São Paulo, Corinthians, Bragantino e Fluminense. Para mim, esses daí estão. E aí, Internacional, para mim, está no mesmo pacote que Fortaleza, Atlético Paranaense, vai estar ali brigando por um 8º lugar, 8º, 9º lugar nesse campeonato. Boa. Cara, eu acompanho o Paulo e, assim, o Inter talvez para mim seja o time que tá candidato à decepção da temporada, vamos dizer assim, né? Se eu fosse escolher um que, assim, acho que é das perspectivas e pode dar aquela derrapada para baixo, eu acho que eu escolheria o Internacional. Eu não acho que o Inter é um dos grandes cotados a ficar no G6, pelo menos até o que a gente viu até agora, né? Lógico que pode o trabalho melhorar e tal, mas a princípio tá fora. O Corinthians eu também tenho sérias dúvidas, porque, como eu brinquei com um amigo corintiano esses dias, né? Se a gente tivesse em 2015, porra, ia ser um timaço. Paulinho, Renato Augusto, tal, mas a gente tá em 2022, né? E em um ano de Copa do Mundo, em que tem um jogo atrás do outro, tem tão pouco tempo de recuperação, etc e tal. Então eu acho que nesse sentido também acompanho o Paulo. Acho que o Corinthians sim se eu fosse montar hoje meu top 6, ele estaria nele, mas com aquela asterisco de que pode dar ruim, né? Eu acho que nesse sentido, por exemplo, por mais que o elenco do São Paulo seja mais jovem, eu acho que isso se beneficia, né? A recuperação é mais rápida, e acho que também o que aconteceu agora no Allianz na final do estadual é uma coisa típica, né? Uma final de campeonato, é um jogo que estava no acumulado, o São Paulo chegou a abrir 3-0, né? Então é um elenco que não está habituado com isso, e aí toma um gol com torcida contra, torcida única e tal. Mas no Brasileiro a gente não vai ter tanto jogo com aquela atmosfera, né? Vai ser mais jogo, vale 3 pontos e tal, então não tem tanto como eles sentirem. O que a gente deve ter no São Paulo é uma oscilação, que é natural dos jovens, né? Mas eu acho que se eu fosse selecionar 3, seria São Paulo, Fluminense, e aí eu colocaria o Corinthians, mas com ressalva, e eu acho que o Bragantino pode surpreender. O que eu acho que também vai pesar muito e aí podemos falar do Bragantino, podemos falar do Fortaleza, que são times que surpreenderam a temporada passada, mas sem Libertadores, né? Uhum. Esses elencos estão preparados para uma divisão de calendário, né? Essa é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que analisar também com um pouquinho de calma, e com divisão de calendário afunilado ainda, né? Que com Copa do Mundo tirou 1 mês e meio aí do ano. Eu acho que no Bragantino um pouco mais, porque também tem um trabalho muito forte com jovem, então acho que, mesmo coisa que eu falei para o São Paulo, acho que a recuperação é mais simples, mas é uma coisa que eu estou bem curioso para ver, né? Como os times vão dosar isso, e acho que isso vale até um gancho para o que o Paulo nos perguntou para devolver para vocês, né? Acho que também quero ouvir o Gabigol, como que o Coringão dele vai voar na temporada, mas eu acho que essa questão da gestão de elencos também vai definir muito como o Brasileirão vai ser definido, né? Falando de título e também falando de outras competições, né? Libertadores e Sul-Americana. Os grandes problemas de analisar Campeonato Brasileiro é exatamente esse fato de continuidade técnico, saída de jogadores, que acontece bastante, a gente sabe.
metade do ano, né? Tem janela de transferência, às vezes o cara tá destacando e vai embora. Isso acontece muito, aí o time cai de produção. Então isso daí é até uma dica pra galera. Estiver apostando, estiver fazendo trade, cara, sai um jogador-chave. A gente tem elencos muito enxutos em qualidade técnica aqui. Não é um Manchester City que sai um De Bruyne, tem ainda um Phil Foden, um Sterling, um Gabriel Jesus no banco de reservas, enfim. Então, prestem bastante atenção nessas mudanças que a gente vai ter. E a outra mudança principal também, que é a mudança técnica. A gente falou muito sobre Internacional e, na minha opinião, por toda a pressão exercida no Cacique Medina desde a queda da Copa do Brasil, eu acredito que ele cai antes do final do Brasileiro. Então isso daí pode mudar muito a equipe para pior ou para melhor, vai depender de como que vai estar o momento dele, mas eu acredito que ele já não tem tanta segurança no cargo assim. Assim eu levanto também essa bola pro Corinthians, que a gente tá tendo agora, nesse momento que a gente tá gravando, cara, o Cássio fazendo boletim de ocorrência, de ameaça de morte e tudo mais. E pelo que me parece, né, por tudo que é falado, o Cássio pode sair, o Gil, outro cara muito pressionado, o próprio Vitor Pereira, porque pelo que tá aparentando, pelas notícias que a gente tá vendo, é um problema de elenco também, assim como acontece com o Flamengo. Então todas essas equipes podem ter técnicos alterados, alguns jogadores barrados em alguns momentos, então são vários problemas. Agora, sobre Bragantino e Fortaleza, eu vi o jogo do Bragantino, jogou muito bem, fez uma boa estreia na Libertadores. O time do Nacional tem muito nome, mas não é uma grande equipe. Já o Fortaleza me preocupou um pouquinho, tá? Achei que o Fortaleza deixou muitos espaços para o Colo-Colo. E tem uma outra questão que eu percebi do Vojvoda, é que ele mudou muito o elenco, os 11 iniciais. Por exemplo, um cara que era intocável, Tinga, capitão da equipe, hoje ele já vem jogando muito pouco, né? Ele colocou o Landázuri, que é um jogador contratado. Tem o Brian Sebadios também, que foi contratado essa temporada. O Lucas Crispim, que foi peça importantíssima, principalmente a galera que joga cartola aí, sabe o que eu tô falando. Lucas Crispim, que é o ala esquerdo da equipe também, sendo reserva. Saiu o David pro Internacional. O Robson talvez é o jogador que se mantém, mas mudou o ataque. Hoje é Silvio Romero e o Moisés. O Juninho Capixaba jogando como um ala. Então, assim, o meio-campo, ontem mesmo foi um jogador jovem, o Hércules, sendo titular. Então, assim, eu percebo uma mudança muito grande. E o Bragantino, não. O Bragantino eu já vejo ele mais solidificado, né? O ano passado, temporada passada, eles conseguiram chegar na final do Sul-Americana, perderam para o Atlético Paranaense. Ainda um elenco jovem. E essa talvez seja uma grande vantagem do Bragantino, né? É sempre com jogadores jovens. Perdeu, por exemplo, o Fabrício Bruno na defesa, mas já tem o Natan no pente contratado, o Léo Realpe também, que é outro jogador jovem que joga por lá. Então eu acredito, sem contar, assim, que... Gabigol, sem contar isso que você está falando sobre o Bragantino, que o Barbieri é o técnico mais longevo dos 20 da primeira divisão. tem uma confiança muito grande no trabalho. Ele está desde setembro de 2020 como técnico do Bragantino. Então, ele e Abel Ferreira são os únicos técnicos que estão desde 2020 comandando seus times. Que loucura, né? Você vê. E o Atlético Mineiro poderia ter ficado nessa linha se o Cuca tivesse sido mantido também. Então, só que aí foi a opção do Cuca, né? Opção pelo do Cuca. Galo ele ficaria, né? Pelo Galo ficaria. Mas o Cuca falou assim, o quê? Eu vou cair no Mineirão? Campeonato Mineiro, ele tá maluco. Então, assim, entre essas equipes intermediárias, tirando os 3 que a gente já citou, eu acredito, assim, que os que têm um trabalho mais sólido seja o Bragantino e o São Paulo, por ser um elenco jovem, né? E o terceiro, talvez colocaria o Fluminense, não caiu o Abel Ferreira no meio tempo, mas também tem jogadores experientes. O Fred já disse que vai aposentar e tal, então um Germancano machucando pode pesar. O Luiz Henrique vai sair pro Betis no metade da temporada, então o Fluminense também a gente tem que ponderar essas questões. Posso levantar, antes da gente falar aqui... Só para complementar rapidinho, o que o Stefano falou, a questão do calendário, né, que esse ano é um ano de Copa do Mundo. É bom ficar ligado, principalmente nesse começo de ano, que a gente está na fase de grupos ali de Libertadores, como Fortaleza, Bragantino, América Mineiro. Ficar ligado aí no retorno da fase de grupos, porque provavelmente essas equipes ainda vão estar disputando vaga aí para o mata-mata da Libertadores, até mesmo colocar as outras equipes, né, o Flamengo,
o Atlético Mineiro, o Palmeiras, fica ligado, porque pode acontecer bastante oportunidade de valor na abertura dos mercados, galera, porque a gente tem ali um campeonato, um calendário bem mais apertado, então com partidas importantes ali que vão definir realmente vaga para essas equipes, provavelmente no Campeonato Brasileiro elas vão totalmente reserva para preservar aí o time titular para o jogo mais importante da Libertadores, tá? Então isso acontece toda a temporada, né? Mas eu acho que pelo fato dessa temporada ser bem mais curta, nesse ano no Brasileirão, as equipes vão ter que usar bem mais a equipe reserva aí, mesclar time misto aí nas partidas. E quem fica de olho na abertura de mercado, nas casas asiáticas, ou até mesmo na Bet365, qualquer casa de aposta ali, geralmente a casa não tem essa informação que o time vai poupar, que o time vai usar um time misto, por exemplo. Se você ficar ligado nisso, já tentar estudar mais ou menos o calendário das equipes, ver mais ou menos umas partidas que elas podem ou não poupar, na abertura de mercado ali você consegue pegar bastante oportunidade boa. Então, só para deixar um recadinho para a galera aí, que eu acho que essa temporada vai dar para aproveitar bastante aí essas odds de valor da abertura de mercado. Só também complementando um detalhe, Gabigol, sobre essa questão dos times que estão disputando Libertadores e que vão ter um calendário mais complicado, vão precisar de elenco e tal. Uma vantagem que o São Paulo tem nesse ponto é que o Rogério Ceni já declarou e mostrou isso no jogo de ontem, que a Sul-Americana ele vai jogar para o time reserva. Então, o São Paulo, embora tenha 2 competições, vai focar o time principal para o Campeonato Brasileiro. Enquanto as demais equipes do topo, que estão na Libertadores, não vão ter essa opção, pelo menos nas primeiras semanas, né? Fato. Então, esse pode ser um ponto, um diferencial para que o São Paulo consiga somar pontos bem importantes e aproveitar eventuais tropeços dos seus adversários pelo fato de estarem poupando jogador. Tem aquele ditado, né, que eu não sei quem diz, mas que o pessoal fala muito, que um campeonato não se ganha. Um campeonato se ganha nas últimas 8 rodadas, mas se perde nas 8 primeiras. Com certeza. Então, as 8 primeiras rodadas, você pode perder um campeonato. Com certeza. Então vamos aqui, só pra gente fechar essa parte de cima da tabela. Vamos dar os palpitinhos de campeão, então. Quem é campeão? Jonas Caetano. Atlético Mineiro. Vamos manter aí o bi do Galo esse ano. Então é o Turco Mohamed. Leva o Atlético Mineiro pro bicampeonato. Coisa rara, hein? Os caras vão me xingar tudo no chat, no comentário já. Paulo Augusto Tipster. Rapaz, eu até acho que o Atlético Mineiro é o principal favorito. Mas eu acho que esse ano vai ser mais apertado em relação ao Palmeiras do que foi no ano passado. Ano passado, o Atlético ganhou meio que com os pés nas costas, né? A gente sabia já com rodadas de antecedência que o Atlético ia ser campeão. Mas o Palmeiras está muito bem, está muito bem encaixado. Pode levar uns tropeços de um 3-1 ali, mas, por exemplo, 2 duelos Atlético Mineiro e Palmeiras, eu não coloco o Atlético Mineiro favorito para ganhar os 2. Assim, eu acho que é muito duro. Então, eu acho que o Atlético Mineiro é o favorito, mas... Sai do muro, hein? Não, o Atlético é campeão. Sabe aquele campeonato que o City ganhou do Liverpool por 3 pontos, ambos com mais de 100 pontos no Brasileiro? Eu acho que vai ser por aí. Vai ser Atlético e Palmeiras, Atlético campeão, mas não perca jogo não, porque se perder... O Palmeiras chega. Boa. Stefano Bosa. Cara, eu acho que, de novo, vai passar muito pela gestão do elenco, né? Como palmeirense, eu posso dizer que existe uma chance bem grande do Abel, em algum momento, não priorizar o brasileiro. Né? Ele, pelo menos nos últimos anos, tem feito isso, né? Bom, o Abel tem 9 finais em 1 ano e meio, né? Então, acho que já dá para dar um tom do que ele gosta, do que ele vai melhor, né? E ele já deu entrevistas agora recentes de que esse elenco no meio do ano assim já deve estar... Lembrando que o Palmeiras, como foi jogar o Mundial e a Recopa, fez uma antecipação de calendário, né? Então no final do ano passado foram 3 ou 4 jogos ali com a base mesmo,
Jogou vários jogos com praticamente o sub-20, justamente para liberar o elenco antes e poder voltar mais cedo, né? Então, a gente ainda não sabe se os efeitos vão ser positivos, ou seja, se o time vai conseguir fazer uma arrancada por estar fisicamente no auge, e acho que é o melhor momento do Palmeiras com o Abel Ferreira há muito tempo, né? Até as críticas lá é um time defensivo e tal, acho que nessa final agora com o São Paulo caíram boas dessas críticas, né? Ou seja, o Palmeiras também sabe jogar atacando, mas eu acho que em algum momento, principalmente com um calendário mais apertado, pode ser que o Palmeiras priorize as Copas, né? Libertadores, a Copa do Brasil e tal. Qual que é a dúvida nessa história? O grupo do Palmeiras na Libertadores é muito fácil. E eu vou deixar aqui já um selo anti-zica aqui, mas pô, é um grupo que dá pra tranquilamente jogar com um time reserva e passar fácil, né? Pô, um time boliviano, um time venezuelano, a gente já viu na estreia um jogo fora 4-0, né? Esse eu peguei o back, hein? Esse pegou o back, então tá tudo tranquilo. Não, foi bem tranquilo esse jogo, né? Ontem eu falei com um amigo meu palmeirense, eu falei inclusive isso, falei assim, ó, tem que poupar, o Palmeiras tem que poupar na Libertadores, e não no Brasileiro. E aí, se fizer isso, e eu acho que dá pra fazer mesmo, porque o grupo é fraco, né? Não dá pra gente ficar aqui querendo, não, tem que... a segunda força é Emelec, que nem de longe é um dos favoritos pra ir longe na competição. Então pode ser que o Palmeiras faça uma gestão nesse sentido, né? E aí consiga fazer pontos no começo do Brasileiro, que dê para levar e tal. Mas eu acredito que o Atlético hoje tem um elenco um pouco superior ao do Palmeiras, né? E o grupo do Atlético, embora seja um pouquinho mais difícil, também não é um grupo para passar sufoco, né? Então, sem muro, eu acho que o Atlético leva, mas eu também acredito que, principalmente se o Palmeiras levar a sério o Brasileiro, né, jogar com o time titular, eu acho que pode ser uma parada mais dura. Com o Flamengo correndo bem por trás, assim, acho que tem que melhorar muito para chegar nessa disputa de título. Boa. Cara, eu vou de Atlético Mineiro. Palmeiras não vai ser campeão e vai cair pro Tátira tomando 2-0 em casa na brincadeira. Não, mas eu acredito que de fato o Palmeiras vai acabar priorizando a Libertadores, é pelo caminho mais tranquilo. Então vai querer o tricampeonato, vai ser dolorido, ter que torcer contra. E o Galo pode ganhar o Brasileirão, tá? Se o Corinthians quiser beliscar também, mas aí é papo mais clubista, tá? Ó, vamos virar a chavinha então. Agora a gente vai lá pro mercado da Bet365 falar de time que pode cair no Campeonato Brasileiro, tá? Quais são as odds para as equipes caírem, tá? Principal favorito para cair no Brasileirão, Avaí com uma odd de 44. Concordo? Discordo? Com certeza, pô. Avaí, a gente pode botar tanto nesse pote Avaí e Juventude, né, que fizeram campeonatos estaduais muito abaixo da média, que correram riscos, inclusive, de rebaixamento no campeonato estadual. Jair Ventura caiu, né? Salvou o time no Brasileiro passado e caiu já Exatamente. No Gauchão. É Gauchão? Gauchão o Juventude joga, né? É, né? É. Ah, tá. Gauchão e o Catarinense, né, que são dois campeonatos, assim, que a princípio um nível bem abaixo, né, de nível, não é um paulista, um carioca, tem um nível um pouquinho melhor, né? Então essas duas equipes que, a princípio, por estarem na Série A, por terem melhores elencos, nessas competições regionais, eram para brigar por título, acabaram brigando pelo rebaixamento, né? O Avaí conseguiu classificar ainda para as quartas de final, mas caiu para o Brusque. E o Juventude, até a última rodada, dependeu do rival, né? Se eu não tenho, acho que o Brasil de Pelotas ou o Caxias, acho que o Caxias poderia ter rebaixado o Juventude, porque o Juventude não conseguiu fazer o papel dentro de campo. Se o Caxias perdesse, o Caxias é rival, inclusive, né? Lembrou, por exemplo, quando o meu grafite salvou sabia que você ia falar isso. Né? Eu tinha certeza que ele ia entrar nesse assunto. Eu tava só aqui quieto. Basicamente é a mesma coisa, só que lá pro clássico Caju, né? Caxias e Juventude. Então essas duas equipes chegam, é preocupante. Eu acho que essas duas equipes devem brigar para quem vai ser o lanterna, né? Não sei a opinião de vocês aí. Bom, eu acho que essa odd do Avaí de 1,44 está justíssima. Assim, não tem, para mim é o grande favorito ao rebaixamento. Não considero o Goiás como um dos candidatos, pode cair, mas não acho que nesse primeiro momento ele está entre os favoritos para cair. Eu acho que o Goiás ele tem principalmente um ataque muito bom, assim, precisa fazer alguns ajustes e precisa contratar um técnico. Contratando um técnico e ajeitando a defesa, o Goiás não cai, não. Mas Avaí e Juventude, para mim, são os dois principais favoritos.
Agora, times que não estão aí, cotados entre os favoritos, e que eu acho que vale a pena uma moedinha, eu acho que talvez até seja surpresa para alguns, eu não sei, mas eu acho que o América Mineiro esse ano corre riscos. O quê? É um time que não fez um campeonato mineiro bom, suou muito para se classificar para a fase de grupos, com 2 vitórias nos pênaltis, em situações bem complicadas, estreou na Libertadores já com essa derrota em casa. Nesse início de brasileiro, vai sofrer justamente por conta de estar jogando Libertadores e querer se classificar, então vai sacrificar o Campeonato Brasileiro. Acho que, como resultado disso, o Marquinhos Santos vai ser demitido no futuro próximo, vai ser candidato a ser um dos primeiros técnicos demitidos. E, enfim, Mancini não vai voltar, né? Mais fraco do que o do ano passado. Os 2 principais jogadores do América da temporada passada, que era o Zárate e o Ademir, nenhum dos 2 estão mais. E assim, não são 2 jogadores que você consegue repor tão fácil com a mesma qualidade. E o América não conseguiu. Então, eu coloco o América como um dos que... Não é que eu estou cravando que ele cai, mas acho que ele vai estar na briga para não cair. E esse 3,75 dado para ele aí pode ser que tenha algum valor, assim como já que toda temporada um gigante cai, essa odd 7 do Santos tá boa, né? Eu diria mais, Paulo, eu diria aí a odd 51 do Corinthians, pode pegar isso aí, ó. No final do ano a gente volta nesse vídeo. Tá de brincadeira, pô. 51 do Corinthians. Olha... Ó, pitaquinho sobre o América do Paulo, eu também acho que o América vai sofrer essa temporada. Até contratou, né? Contratou o Wellington Paulista, trouxe o Paulinho Boy agora. A Luiz Boi Bandido também chegou. Eu gosto muito do Iago Maidana. O Paulinho Boy é só jogador de jovens. Só que assim, uma coisa que eu percebi desse esquema tático do Marquinhos Santos, prioriza muito posse de bola, principalmente nos jogos dentro de casa, só que tem pouca agressão. E pior, dá espaço. Foi assim, o último jogo contra o Del Valle foi exatamente dessa forma, né? Teve alguns momentos ali que poderia ter marcado, né? Principalmente na bola parada, mas de resto você via que os espaços estavam ali pro Del Valle. Então o Del Valle demorou para fazer o segundo gol. Acho que a melhor coisa que pode acontecer pro América Mineiro agora é cair rápido na Libertadores para pensar no Brasileirão, porque de fato o grupo do América também não é nada fácil, né? Essa que é a grande verdade, né? E vai ser difícil, porque nada tem o Atlético Mineiro. E eu vi o jogo do Atlético Mineiro contra o Tolima. Tolima não vai ser nada fácil de vencer eles na Colômbia. Então assim, provavelmente o América Mineiro cai na primeira fase, tá? Desculpa, torcedor do América Mineiro, mas é o que eu acredito. Sobre os... Torça para não ficar em terceiro, hein? Para não ir para Sul-Americana e ainda comprometer mais não sei quanto tempo. Exatamente. E aí, assim, pra mim... ontem eu vi o jogo do Cuiabá também contra o Melgar. Começou com uma odd 1,50, teve uma correção da odd a 2,30, absurda. O Cuiabá sofreu muito, venceu o jogo, porque o time perdeu muito gol, tá? Então o Cuiabá é outro time que eu acredito que tem que ficar de olho nessa briga do rebaixamento. Um que eu discordo, vai para trazer um contraponto, é o Atlético Goianiense. Acho que o time do Atlético Goianiense é muito bem arrumado, apesar de ter poucos nomes assim que você fala assim, caramba, fulano. Eu acho que ali os principais jogadores individuais é o Jorginho, disparado, camisa 10, é o melhor, mas todos ali muito trabalhadores e taticamente falando, sempre foi um time bem arrumado já. Isso daí já vem de temporadas. Então assim, eu discordo muito dessa odd do Atlético Goianiense para brigar para o rebaixamento a 2,50. Acho que tem equipes como você citou aí, o América Mineiro, que pode brigar mais, o Santos mesmo, que pode brigar mais pela crise que o Santos vive, apesar do Santos sempre conseguir fugir do rebaixamento, né? Então, pra mim, cravado assim, que eu acredito que já tá ali com a vaguinha, é o Avaí. E aí vem o Juventude depois. O Goiás ainda me resta muita dúvida em relação ao que vai acontecer com o Goiás, apesar de também estar nesse bololô. Jonas Bosa. Stefano.
Eu ainda não dei meus pitacos de rebaixamento, Manda. mas eu vou muito na linha do que vocês falaram agora. O Avaí é o maior time ioiô da história da Série A, né? Sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Então, assim, e como vocês já falaram bem, já fez um estadual ruim, então não tem como a gente imaginar outro futuro para o Avaí que não seja a queda. E o mesmo vale para o Juventude, né? O Juventude precisa melhorar muito. Só que ano passado o Juventude também entrou num cenário similar, né? Ou seja, era um time muito fraco tecnicamente, conseguiu se acertar na competição, fez pontos importantes no começo da temporada, né? Quando os times estão com as atenções divididas. E eu tenho um fator casa que normalmente é um pouco mais forte que o do Avaí, né? Então pode ser que o Juventude consiga ainda encontrar alguma coisa, mas nesse momento eu acho muito improvável que não caia, tá? Para falar alguma coisa um pouco complementar ao que vocês disseram, eu acho que um ponto que a gente tem que ficar de olho, até para olhar nesse mercado de rebaixamento, são as competições internacionais, né? Então, vocês citaram aí Cuiabá, vocês citaram Atlético Goianiense, o América Mineiro. Então, são times que provavelmente vão priorizar essas competições, né? Porque, é uma oportunidade de jogar uma competição internacional, não é sempre. Né? E vai lembrar, no passado foram 9 brasileiros para Libertadores, e isso significa que abriram ainda mais vagas para a Sul-Americana, né? Então, além de grana, não né? Caiu. Pode falar, além de grana para esses times. Além de grana. Quase todo mundo que não caiu está em alguma competição internacional, né? E aí eu coloco até o próprio Santos, que é um time de tradição, mas que tem um elenco bem curto, bem limitado. E aí, esses times priorizando essas competições internacionais, eles podem perder pontos agora no começo do campeonato, que podem fazer muita falta lá na frente, né? O que a gente vê de geralmente times de elencos mais fracos é justamente o contrário. Aproveita o começo, tem uma embalada e depois volta ao normal, mas conseguiu uma gordura ali. E quem começar mal dessa turma aí de baixo, que tem elenco mais frágil, pode ter sérios problemas, né? Então eu acho que isso é uma coisa para ficar de olho. Falando de mercado, né? Para mim, o Santos realmente está com uma odd um pouco esticada, né? Não vejo o Santos, por exemplo, muito acima do Ceará, que está com uma odd 4. Né? Acho que o Ceará, lógico, trocou de técnico agora, então também tem essa instabilidade. Mas acho que o Ceará vinha com um time pelo menos de mesmo nível, né? O Santos, ok, trouxe o Goulart e tal, mas é um time que vai depender muito da base. E isso funcionou a vida inteira, né? O Santos sempre revela ali 2, 3 jogadores que entram bem e salvam, e de novo, a gente tem ali bons jogadores de novo, novos. Só que a gente não pode sempre acreditar que os garotos vão conseguir manter uma consistência, né? É normal que o molecado oscile, e eu acho que é um time para ficar de olho. Vai cair, não sei, mas eu acredito que vai brigar na parte de baixo, então é um time para a gente ficar de olho. E principalmente nessa gestão de elenco de novo, né? Muito jogo, times que não têm elenco para 2 competições e que podem ter lesão, podem ter algum tipo de dificuldade, e isso lá na frente... Já perdeu, inclusive, o Santos, né, na Sul-Americana pro Banff. Já estreou com derrota na Argentina. Exatamente. Um time que a gente não falou aí foi o Coritiba. O Coritiba também, ele vem com uma moral um pouco mais alta, né? Acabou de voltar para o Brasileirão da Série A, né? E também foi campeão do Campeonato Paranaense em cima do Atlético Paranaense. Aleph Manga. Grande Aleph Manga. Se eu não me engano, em cima do Maringá na final, né? É verdade, contra o Maringá. Contra o Paranaense foi na semifinal. Na semifinal. Isso, exatamente. Boa. E o Coritiba não está disputando o Sul-Americano, se eu não me engano, né? Então pode ser uma vantagem em relação a esses outros concorrentes diretos aí, se o Coritiba realmente for brigar nessa parte de baixo. Brasileiro, Copa do Brasil apenas. E o Copa do Brasil vai jogar contra o Santos, então também não é nada certo que vai avançar muito longe, né? O Coritiba acredito que não pode passar pelo Santos, mas deve depois já pegar um time um pouco mais difícil e já cair logo de cara. Então o Coritiba é um time que vai ter esse tempo a mais aí em relação às outras equipes nessa disputa aí, e devido a isso pode inclusive surpreender, ficar ali de 10º para cima, né? Acabou de voltar para a Série A, pode surpreender sim o Coritiba. E inclusive tem o Ibrahimovic brasileiro, né? Léo Gamalhovic no ataque. E assim, é outro clube que... E o Aleph Manga jogando muita bola, né? Jogando muita bola. Já vinha, né, de alguns momentos do Goiás. Né? Muito bom, muito bom. E outro ponto, assim, que eu levanto do Coritiba e também dessas equipes que brigam lá na parte de baixo da tabela, a parte mais importante pra mim, pra se manter na Série A do Brasileirão, são os jogos em casa. Que é aonde o Juventude se manteve a temporada passada, aonde eu acredito que o Coritiba vai conseguir fugir do rebaixamento também, vai ser dentro de casa. Eu acho que o Coritiba até tem um nível mais acima, né, de Juventude, Goiás, Avaí,
talvez até do Cuiabá, eu acho pelo menos um time mais arrumado que o Cuiabá, e vai ser os jogos em casa, então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Principalmente apostar contra as equipes jogando fora, jogando dentro de casa. A gente acha que um Atlético Mineiro vai lá, vai ter facilidade, um Palmeiras vai lá ter facilidade, né? Às vezes não. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Agora, falando de duas equipes intermediárias, você comentar alguma coisa, Paulo? Algum ponto? Não, eu ia falar de duas intermediárias também, mas aí, como você começou, toque que aí eu complemento. Boa. Não, é porque duas equipes que estão gerando bastante dúvida na galera, que é o Ceará e o Botafogo. O que esperar de Ceará e Botafogo? Botafogo, SAF, Ceará. Tava ali, a galera tava até falando, pô, o ataque do Ceará tá isso aqui, tava vendo um monte de vídeo, gol pra lá, gol pra cá, Mendonça pra cá, não sei o que tem. E aí pegou e caiu o Thiago Nunes, veio Dorival Júnior. E agora, o que esperar do Ceará? O Jonas estava começando, mas como eu ia falar do Botafogo, eu peço permissão a Jonas para falar. Não, pode mandar bala aí. Eu ia tocar no Botafogo, que você falou aí também, só para dando um adendo em relação a possível essa odd de queda dele, né? Eu não coloquei o Botafogo como candidato à queda, pelo que eu acho que o Botafogo vai ser ao longo da competição, porque como vai entrar a grana do John Textor, né? Então eu estou contando que o Botafogo vai ter um ótimo time, já fez uma outra boa contratação, então eu acho que o Botafogo segura a onda. Mas se não tivesse essa grana para entrar, o Botafogo, essa odd estava excelente para rebaixamento, 5.5. Eu botava dinheiro nesse 5.5 do Botafogo. Com relação ao Ceará, o Ceará, quando foi eliminado da Copa do Nordeste, veja, o Ceará foi eliminado invicto da Copa do Nordeste, perdeu nos pênaltis, depois de um empate 0-0, no mata-mata de jogo único, e tinha sofrido apenas 2 gols no campeonato inteiro. Era um time muito difícil de você marcar gol. Ou seja, estava muito bem ajustado do meio para trás. No ataque, se não era um ataque que atropelava os adversários, mas era um ataque que funcionava. Em 8 jogos, 9 jogos, o Ceará foi eliminado com 9 jogos na Copa do Nordeste. Marcou 11 gols e tomou 2. Ou seja, tinha uma média superior a 1 gol por jogo e tomava 1 gol a cada 4 jogos e meio. Né? Então, não era um time que estava brilhando, que enchia os olhos. Mas você via que era um time muito consistente. Era claramente um time forte, mais forte do que os seus adversários. Agora, tinha um problema, uma deficiência, embora tenha 11 gols, tinha uma deficiência de conclusão no sentido de que perdia muitos gols no jogo. Tinha uma média pouco mais de 1 gol por jogo, mas criava para fazer 3, 4 gols no jogo. Então, como não matava os jogos, assim como não matou o jogo com o CRB na semifinal, e assim como não matou o jogo contra o Iguatu pelo Campeonato Cearense, acabou sendo eliminado nos pênaltis nessas 2 competições. Se o técnico fosse o Thiago Nunes e o trabalho fosse mantido, eu não tinha a menor dúvida de que o Ceará faria uma campanha talvez similar do ano passado. Ano passado o time terminou em 11º lugar. Acho que é uma posição ok. Assim, 11º, 10º, 12º. Estaria mais ou menos dentro do patamar que eu esperava. Só que agora começou um trabalho novo. O Dorival, eu tenho uma leitura sobre ele que ele sempre começa bem e termina mal. O problema do Dorival é a consistência no longo prazo. Né? Ele dá uma organizada, o que não vai precisar fazer isso, porque já vai pegar um time organizado. Ele não precisa organizar o Ceará. O Ceará está organizado. Ele precisa manter a organização e fazer o time fazer gol. O time tem que fazer gol. Se ele conseguir manter e fazer o time fazer gol, eu acho que o time tem condições de... Agora, como é uma mudança técnica, pode ser que
o time desande. Não sei se ele vai manter o mesmo perfil de trabalho que o Thiago Nunes ou não. Antes de passar a bola, eu só queria fazer um comentário sobre um outro time, que é o Atlético Paranaense. Pô, eu ia levantar a bola do Atlético Paranaense. Boa, tá Foi o único pau. time que a gente não falou. Foi a única equipe que a gente não falou. Torcedores do Atlético já estão... E é o time que, para mim, não cai, mas hoje seria candidato a cair, porque tem o pior técnico do campeonato. Né? Você começar um campeonato com Alberto Valentim como técnico é você colocar em sério risco um potencial do que você pode conquistar. E assim, o Atlético jogou mal o Paranaense. No início estava com o Sub-23, beleza. Mas depois botou o time principal e jogou mal. Estreou lá na Libertadores com Caracas, jogou mal. Foi eliminado pelo Curitiba, jogando mal. E agora, tem bons reforços, tem bons jogadores no elenco. Esse que é o ponto, o time é bom. Perdeu o goleiro, mas eu acho o Bento um goleiro muito bom também. Muito bom, cara. Fez várias defesas contra o Caracas. Eu acho que o Bento pode segurar essa onda no gol, embora o Santos seja consagrado. Agora, eu acho que a vida do Atlético nesse início vai ser complicada. Eu acho que o Atlético vai brigar na parte de baixo da tabela. Pelo menos nesse início do campeonato. Depois que demitir o Valentim, dependendo de quem contrate, porque vai demitir o Valentim. Isso eu não tenho a menor dúvida de que o Valentim vai ser demitido. É o técnico com um tempo de... Eu não sei se vai ser... Eu não sei se ele passa o Dia das Mães como técnico do Atlético Paranaense ou se ele come o milho do São João. Mas assim, até o São João ele está demitido do Atlético. E aí eu não sei quem vai entrar. Não é preciso muita coisa para impedir que o Atlético caia, né? Acho que qualquer treinador mais ou menos resolve isso daí. Mas eu tenho preocupação porque o Atlético não está jogando bola, não está jogando nada. Era esse o ponto que eu tinha para falar. Eu até no momento que você estava falando do Ceará, só para bem rapidinho comentar, o Ceará contratou muito no ataque, né? Matheus Peixoto, Zé Roberto, entre outros jogadores, Dentinho e tal. Reforçou muito na parte ofensiva. Do Atlético Paranaense, contratou muito bem também. Gabigol, foi curioso porque o Dentinho ele estreou no jogo contra o CRB, que o time foi eliminado da Copa do Nordeste, e ele estreou assim, entrou no segundo tempo, o jogo estava 0-0, precisava fazer gol, aí botaram o Dentinho no segundo tempo. Aí o Dentinho perde um gol feito, vai para a disputa de pênaltis e perde um pênalti. Perde o pênalti. Aí chegou... o Ceará é eliminado. Chegou uma moral grande. E o Atlético Paranaense, cara, além da equipe ser boa, perdeu o Santos, mas como você citou, tem o Bento, que é uma ótima peça de reposição. Trouxe o Vitinho, que na temporada passada era da equipe, né? Foi pro Dino que por conta da guerra, retornou. Trouxe o Marlos, que apesar da experiência, é um cara que joga meio campo mais centralizado, joga pela direita e é muito bom tecnicamente. Claro que vai ter a questão física. Tem também o Tomás Coelho, que fez uma ótima temporada pelo Bragantino temporada passada. Então, time muito bem reforçado. Aí trouxe o Dedé, né, pra dar uma equilibrada nas coisas. Aí eu falo, com muita contratação boa, vamos trazer uma ruim, né, na brincadeira. Porque assim, o Dedé, ele é muito extremo, né? Ou ele vai jogar tudo da vida dele, ou ele vai jogar nada. Então, ultimamente ele vem jogando menos nada, né, no Ponte Preta. Caiu pra cima. Anos, ele não vem jogando nada, literalmente. Literalmente, nem entrando em campo, né? Então, assim, esse ponto que você citou é real, né? Questão de ter um técnico fraco, ter um técnico que possivelmente vai acabar caindo, é muito pesado, né, pro Atlético Paranaense. Vai precisar se manter jogando dentro de casa, né? Teve temporadas aí que foi muito forte, temporada passada nem tanto, né? Não ganhou tanto em casa assim, né? Vamos ver. Jonas? Bom, acho que vocês falaram todos os times aí já, né? De meio de tabela aí. Não tem muito mais o que comentar. O Atlético Paranaense realmente tem um time mais encorpado, né? Então, não vejo com risco de cair. Deve brigar ali para cima. E é isso. A gente tem também essas outras equipes que o Paulo comentou muito bem. Acho que não tem muito mais o que falar. A gente podia fazer agora uma rodada de um time aí que vai cair tirando esses mais óbvios aí. O que vocês acham? Tem um time que acho que a gente não se concentrou, não falou bem o que espera dele, que é o Fortaleza.
Sul-Americana, talvez, começo, ali. né? Sul-Americana. Eu acredito que vai ficar... É que se cair na primeira fase da Libertadores, eu acredito que tenha condições ainda de buscar uma vaga na Libertadores essa temporada ainda. E se cair, tiver só concentração, né? É um trabalho mais de longa data, né? A gente vê que realmente é um projeto. Tipo, quando o Fortaleza voltou para a Série A, a gente falou, não, vai bater e voltar, mas não aconteceu isso. A gente vê uma evolução na equipe, né? Tanto que, chegou na Libertadores. Era inimaginável assim, a gente pensar que o Fortaleza ia conseguir. Em 2017, né? O Fortaleza estava na Série C. Em 2017, loucura, né? 5 anos atrás, Fortaleza estava na Série C, na sua 11ª temporada consecutiva na Série C. Eu vejo o Fortaleza ali em 10º, meio de tabela ali, mas sem correr risco de cair. Acho que não vai correr esse risco, não. Acho que tem time para fazer um campeonato interessante. Boza, fala do Botafogo aí, depois a gente vai passar aí pro mercado de artilharia do Brasileirão, pra gente falar um pouquinho. Eu acho que até as cotações ali de rebaixamento, o Paulo falou bem, acho que refletem muito a expectativa que existe sobre um Botafogo, né? Porque assim, beleza, chegou um investidor novo, a grana chegou, mas o time em si ainda não é um time que você possa confiar, né? Que você fala assim, não, esse time aí vai fazer um campeonato seguro e tal, né? Trouxe o Patrick de Paula, acho que a principal contratação, né? E o Patrick de Paula é um bom jogador, mas é um jogador irregular, é um moleque, né? Tem as oscilações naturais, então assim, não é um jogador para você ter como a grande estrela da sua equipe, vamos dizer assim, né? Então eu acho que, assim, o Botafogo de abril de 2022 é um Botafogo tipo fraco para mediano, assim, né? Não acho que seja um time para o torcedor empolgar. Mas assim, quem vai chegar, né? Quem que eles vão contratar? Quem são os reforços? Pode ser que chegue um time ali para fazer um campeonato bem digno de meio de tabela e quem sabe até almejar outros voos. Mas assim, a cotação de hoje ela é atrativa para você apostar numa queda até, né? Mas eu não faria essa aposta justamente porque a gente acha que vai reforçar e tal. Mas é um modelo diferente, né? A gente tem que ver também se vai dar liga. Nem sempre o dinheiro resolve os problemas. Quem que vão contratar, né? Se não vai ter falha e tal. Do Atlético Paranaense eu também não tenho muito mais a acrescentar. Eu concordo 100% que é o pior treinador da Série A. Acho que ano passado, quando o Flamengo... Ganha até com o Barroca, hein? Perde. O Valentim é muito fraco, cara. Ele, assim, desde que ele foi lançado, acho que ele não fez um trabalho que você fala assim, pô, esse trabalho foi bom, né? Eu pelo menos não lembro. E ele já rodou um pouquinho aí, né? Sempre caindo pra cima, né? Acho que o grande destaque da carreira do técnico do Cuiabá, do técnico do Valentim, foi pegar a mulher do presidente do Cuiabá lá, né? Não teve, no campo mesmo... ele acabou pegando um Flamengo bem desfacelado lá pelo Renato Gaúcho, né? Então conseguiu aproveitar. E é o que eu acho que o Paulo falou também. O time do Atlético não é ruim, é um bom time, né? Se for bem treinado, é um time para incomodar muita gente aí. Só que hoje é um time mal treinado. E aí a gente vê o efeito disso. E do Fortaleza, acho que é a mesma coisa que eu já falei nos outros times que estão dividindo as atenções, né? O Fortaleza não tem um elenco para 2 competições para manter o nível que apresentou no ano passado, na minha opinião. Então, a priorização de uma Libertadores pode trazer um impacto negativo de pontuação no Brasileiro. E isso vai ditar muito o ritmo da temporada, né? Porque acho que, assim, o Fortaleza pode não classificar na Libertadores, mas é bem viável pegar um 3º lugar, né? Eu até acreditava que o Fortaleza tem boas chances de passar desse grupo. Mas essa derrota para o Colo-Colo pode pesar muito, né? Em casa, na Libertadores, se perder um time do seu nível, ou do time mediano, vai obrigar o Fortaleza a buscar esses pontos fora. Pode até ser contra o próprio Colo-Colo no Chile. O Colo-Colo não está também essas coisas todas, mas acho que pelo menos um 3º lugar e uma Sul-Americana o Fortaleza pega. E isso pode prejudicar um pouco uma briga por Libertadores, por exemplo, como foi ano passado. Né? Então, mas acho que sim, mesmo que perca alguns pontos, não vejo Fortaleza... É um time muito bem treinado, né? Então, acabou de ganhar a Copa do Nordeste e tudo mais. Eu acho que, na pior das hipóteses, assim, deve ter um meio de tabela. Se cair muito cedo nas competições ou conseguir pontuar bem, mesmo mesclando aí o seu time, porque, afinal de contas, ele pode jogar, por exemplo, contra Cuiabá, contra o Atlético Goianiense, que também poupe seus jogadores principais, e aí o Fortaleza tem um elenco melhor que essas equipes adversas que eu citei aqui. Mas se conseguir pontuar, eu acho que ainda faz uma campanha bem legal, né? Porque o time é bem treinado. Boa. Ó, bate pronto aqui, hein? Sem muita justificativa. 4
possíveis rebaixados. Começa aí, Jonas Caetano. Putz, se eu pegar aí, ó. Inclusive, eu tava olhando a odd da Betfair aqui, o Avaí 1,62 na Betfair. Aí eu já começo a ver valor essa odd aí, hein? Então, o Avaí. Deixa eu abrir aqui. Avaí. Vai Juventude. Vai. Putz, complicado. Vai Goiás. E vou colocar aí o Santos. O Santos não escapa esse ano. Paulo Augusto. Avaí, Juventude, América Mineiro e Santos. Avaí, Juventude, América Mineiro e Santos. Boza. Eu vou de Avaí. Eu vou colocar o Goiás, que para mim é outro time que também entra bem fraco, mas só para variar um pouquinho, já que vocês não mencionaram. Eu acho que o Juventude cai. E apesar de eu achar que o Santos tem boa chance, eu vou pôr o Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá vai se complicar aí nesse começo de brasileiro. Mas... Cuiabá é o Corinthians, contratou um monte de veterano. Nossa, o Corinthians E eu acho que nesse ano de calendário apertado, com divisão de 2 competições, acho que isso vai prejudicar o Cuiabá. Ó, Avaí, Juventude, esses dois aí. Cuiabá, eu acredito que o Cuiabá tem grandes chances de cair. E ali, cara, eu não sei, mas eu vou colocar o Goiás, né? Vou aí nos 4 que eu acredito que seja mais óbvio. Ó, o Gabigol é o oddmaker da 365, né? Vocês viram que ele falou os 4 favoritos da... É verdade, aqui foi, é verdade. Ó, pra gente finalizar então, estamos batendo uma hora de vídeo aqui. Vamos então dar o palpitinho pra quem vocês acreditam que vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá? Tô com as odds aqui agora da Betfair, tá? Principal artilheiro, Gabriel Barbosa, odd 4. Hulk, 4.5. Germancano, 8. Bruno Henrique, 9.5. Aí vem o Sacha com 10. Eduardo Sacha, tô impressionado. Assim. Ademir, com odd 11, tá? E o Arthur, né, do RB Bragantino com 15. Aí depois tem uma galera, né? Rafael Navarro com 17. Pedro com 17. Ítalo 17. Deivinho, né, que provavelmente nem sabe se vai ficar num time brasileiro. Pode até jogar no Vasco, né? Odd 21. Aí vai aquela bagunça, né? Roger Guedes virou Várzea. Jô, Rony, Vitinho, Júnior Moraes, Rafael Veiga, enfim. Quem que vocês acreditam que tenha... Vamos colocar 3. Aí 3 possíveis postulantes a ser o artilheiro do Brasileirão. Bom, deixa eu começar. Vou começar aí, ó. O pessoal vai falar que eu sou clubista, mas, ó, essa aposta não tem como deixar passar, velho. Apenas toque, Jonathan Caleri, 51 a odd. Que dele aí. Pô, 51 essa odd, não tem como deixar passar isso aí. Óbvio, tá difícil, mas uma odd de 51 pro Caleri, velho. O Caleri tá fazendo gol adoidado aí no São Paulo. O principal é aquele jogador que nasceu pra ser São Paulino, né? Impressionante, né? O cara faz gol toda hora. Esse início de Paulistão aí. Odd 51 pro Jonathan Caleri. Uma outra interessante aqui. Eu vou pela odd, não vou por quem que eu acho que vai ser, não. Eu vou com uma aposta interessante aqui pra artilharia. Deixa eu ver aqui. Bom, Rafael Veiga 26, mas deve ser poupado em alguns jogos aí, então acho que não é interessante. O Germancano, odd 8, acho interessante também. Acho que pode ser uma aposta interessante, até porque o Fluminense já caiu na Libertadores, né? Tá na Sul-Americana, mas acho que o Germancano tem potencial aí. Concentra muito gol no Cano, né? O Fluminense. Gol. É o mesmo cenário do Caleri aí, né? Tá concentrando os gols, é o Caleri, o Cano no Fluminense, o Caleri no São Paulo. Deixa eu ver alguma outra aqui. Puta, agora é complicado, velho. Mas eu botaria talvez um Hulk. 4,5 aí é interessante também. Vai, o Hulk faz gol pra caramba. Você mesclou bem, né? Mesclou bem aí entre mercado e possível. Cara, essa da Caleri tá altíssima, hein? O odd de Caleri 51, pô, isso aí não pode nem falar que é clubista, porque tô de cara. Apostador é o valor demais pra quem entende de aposta e odd. Paulo Augusto Tipster. Para mim, assim, o favorito para ser artilheiro do campeonato é o Hulk. E essa odd de 4.5 eu gosto. Para o Hulk, artilheiro. Gosto mais ainda do 8 pro Cano. Porque acho que o Cano também tem muito potencial para ser artilheiro. Também acho.
cara que tá fazendo muito gol e ele é jogador de área e faz gol. Fez gol jogando pelo Vasco, tá fazendo gol jogando pelo Fluminense e faz gol. Então, esses dois que estão entre os favoritos são dois que eu acho que realmente valem e eu gosto da odd, principalmente do Cano. Agora, o terceiro candidato para ser artilheiro, cara, pior que eu não acho que nenhum desses aí vão ser artilheiros. Vai ser algum artilheiro do América Mineiro, algum Paranaense, vai ser um jogador assim. Mas... Aleph Manga, cadê o Aleph Manga aí? Pô? É verdade, O Aleph Manga faz muito gol. Léo Gamalha, cadê o Léo Gamalha? Gol, não tá aí. Sacanagem. É exatamente isso que eu tô dizendo. Tem gente que era pra estar aí, não tá. Sabe? Se tivesse o Léo Gamalho com odd de 51 do Caleri, eu botava pro Léo Gamalho com essa odd de 51. Sim, ou o próprio Aleph Manga. Com certeza. Mas não estão dando nem isso. Então, tá, um terceiro assim que eu vou botar Cadê o Nicolas aí? Vou botar o Ítalo do Bragantino, com essa hora de 17. Boa. Aí o Ítalo de 17. Boza. Boa. Cara, eu tô abismado que vocês não citaram o Navagol. O homem foi revelado. Desencantou o homem. Olha, eu acho que esse código tá aí só colocado por conta do jogo agora da Libertadores. Acho que nem tava. Isso aí é lei. Na verdade, vocês até meio que roubaram a minha tip. Eu ia falar justamente sobre essa questão dos times menores, que às vezes acabam jogando em função de um centroavante, né? Então, o Léo Gamalho é um bom exemplo que vocês mencionaram. Apesar dele não estar aí na relação da Betfair, talvez outras casas esteja oferecendo essa oportunidade, ou daqui a pouco ele faz 2 gols, ele aparece aí nessa lista, porque a gente sabe que essas listas são dinâmicas. Não tá o Nicolas também aí do Goiás? Porque são times aí que vão concentrar gol nessas equipes. Vai. O Curitiba ainda não tem campeonato. Pode fazer, sei lá, 40 gols no campeonato e ser 20 de um jogador só, né? Exato. Tem muitos quem gosta de analisar um pouco mais de mercado, vocês vão ver que os nomes que estão listados aí são basicamente do top 6, né? São os Só que assim, esses times que são mais fortes também tendem a ter mais jogadas, a mais distribuição de gols, né? Com certeza. Então, acho que eu colocaria o Cano, porque eu acho que o Cano é um cara que ele tem realmente um faro de artilheiro muito bom. Eu acho que essa odd de 8 tá interessante, ele faz bastante gol. Acho que é difícil fugir do Hulk, porque se a gente concordou aqui... se a gente concordou aqui que o Atlético é o campeão e o Atlético tem feito muito gol, o Hulk ano passado voou, é difícil não gostar dessa cotação. Mas eu, num terceiro nome, eu gostaria muito de colocar um Léo Gamalho da vida, ou alguém por conta disso, né? São times que, às vezes, o cara bate o pênalti, né? E esses times, muita bola parada, né? Porque eles não têm tanta força criativa, né? É diferente você pegar um Flamengo, beleza, o Gabigol vai fazer bastante gol, mas o Bruno Henrique também vai fazer, o Arrascaeta vai fazer seus golzinhos. Talvez nenhum deles seja artilheiro. Exato. Mas tá difícil escapar de botar o Caleri igual o Jonas. Eu escolhi o Ítalo para não botar igual. Não, eu também, eu gostei muito dessa odd, tô tentando fugir justamente da... Pra gente não falar 3 vezes a mesma coisa, né? Só que esses nomes estão aqui... Fala Deivinho. Escolher um, né? Chama o Deivinho. O Deivinho tem o Vitinho aí também, ó. O Vitinho com esse 26... E aí, Bosa? Sai do muro, Bosa. Sai do muro, vai. Eu vim aqui, ó, na Betano. Na Betano tem Léo Gamalho 50. Pô, então tá isso aí, velho. Pode tá aí, então. Que não tem, mas tá colocado. Ó, eu também vou fugir do óbvio. Eu acredito que o Cano tenha grandes condições, mas eu não vou colocar ele. Eu vou falar de 3 aqui que eu acredito que possa fazer bastante gol nesse campeonato. Pela odd também, tá? Pedro... Eu acho que o modo 17 pro Pedro é exagerado por quê? Porque o Paulo Souza gosta muito do Pedro e ele vai ser mais utilizado essa temporada, tá? Então, ele vai ter mais oportunidade, talvez em algumas situações ele jogue junto com o Gabigol. Claro que tem a questão que eu acho que mata um pouquinho o Pedro, que ele não bate pênalti. Mas o modo 17 eu gosto, tá? O Pedro é um ponto. Um outro jogador que também eu colocaria é esse daí, que eu não vou ter como fugir do óbvio, vai ter que ser o Gianni Caleri pela odd, tá? Desse mercado que a gente está apresentando hoje. E por fim, o Arthur. O Arthur também bate pênalti lá no RB Bragantino. O Arthur tá fazendo bastante gol. Tá cada vez mais decisivo lá no time do RB Bragantino. Mas claro, se eu falar assim de coração para vocês quem eu acredito que vai ser o artilheiro, vai ficar
entre os três ali de cima. Não. Não dá. Roger Guedes, pô. Roger Guedes bate pênalti, mas não dá. O problema é que pra bater pênalti, os velhinhos tem que chegar na área pra sofrer o pênalti, né? Tem que chegar, a bengala tem que cair até lá. Galera, então, finalizada aqui a nossa resenha sobre o Brasileirão. Acho que deu pra passar sobre vários assuntos aí bem interessantes. Deu pra trazer uma boa informação. Espero que vocês aí que acompanharam tenham gostado, se curtiu até aqui. Escreve aí embaixo aí quem vai ser o seu possível campeão brasileiro. Fala, Clube da Aposta, meu campeão pum, e crava aí nos comentários. Obrigado ao Jonas, obrigado ao Paulo, obrigado ao Bosa. Alguma declaração final aí no vídeo ou tá tranquilo? Eu só quero agradecer o pessoal que participou aí, seguir a gente nas redes sociais, também deixar o convite para participarem do Show do Milzão, que é o novo programa de perguntas e respostas aqui do Clube da Aposta. É só ver aí um episódio e ver lá como participar na descrição, beleza? Deixar o convite aí para vocês. Começando o Brasileiro Série A, Série B, Série C. Então, se liga no canal de palpites no YouTube, que vai ter dica gratuita lá, no canal do Telegram de Tips, do Clube da Aposta, e o grupo de Pix, vamos ter agora, além de Série A, Série B, a Série C também no grupo de Pix. Então, vamos... Que isso, aí sim. Vamos nessa. Boa. Maravilha. Agradecer vocês, acho que foi uma conversa bem produtiva. Isso vai gerar certamente alguns cortes ao longo do ano, né? Se o Flamengo disparar, já vai pegar aquele corte, assim, todo mundo falando que a odd estava errado. E aí a gente vira meme, maravilha. E deixar também uma dica, o Gabigol, não sei como é que ele não fez o merchan dele, mas ele tá fazendo uma análise tática bem completa aí das equipes da Série A. Então, assim, você que estava focado no teu time, não faz ideia do que aconteceu nos outros estaduais, dá uma olhada lá, ele fala como os times jogam, quem que tá reativo, quem que tá propondo o jogo, quais são as variações táticas de cada equipe. Acho que pode ajudar muito, tanto quem é apostador como quem é trader esportivo também, a fazer boas apostas. Faz seu merchan aí, Gabigol. Obrigado. Vai lá, segue eu lá no Fala Gabi, que é meu canal no YouTube. Quem quiser seguir também nas redes sociais, tá por aqui. Todos os links importantes aqui do Clube da Aposta também estão na descrição. E é isso, né? Assim que o Flamengo disparar, vocês já podem voltar nesse vídeo e xingar todo mundo aqui que participou dessa resenha. Não é brincadeira, xinga não. Vai de leve. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto e bom Brasileirão aí a todos. Falou, galera. Paulo Augusto Tipster, ó, os caras têm o maior arroba do mundo, tá? Salve, Paulo, tamo junto. Ué, o Paulo ficou mudo. Ué. Tá mudo, Paulo, tá mudo. Aqui também. Tá mudo mesmo. Isso daí tem que virar um corte, velho. Tem que virar um corte isso daí.